Olá pessoal, então vamos seguir aqui com a parte 2 do nosso tutorial de Laravel para iniciantes. É, Nesse vídeo eu quero explicar um pouco da estrutura de pastas do Laravel, como as coisas estão organizadas e aonde que a gente vai mexer, né? Na verdade, a gente pode mexer em tudo, mas aonde que a gente vai trabalhar com mais frequência. É, Vocês podem entrar aqui na documentação do Laravel, aqui na parte de Directory Structure. Aqui tem toda a explicação dos diretórios. Eu não lembro todos de cabeça, então talvez eu pesquise alguns aqui, mas se vocês quiserem saber com detalhes, tem as informações todas aqui. Aqui no primeiro diretório é o diretório onde vão ficar seus models e os controllers. Então é a parte principal aqui do sistema, onde vão ficar os modelos, né, do MVC e os controladores do MVC. Fica aqui na pasta HTTP controllers, certo? Aqui tem um controller padrão já que você vai acabar estendendo, não vai fazer manualmente, que tem uma forma de criar os controles de forma usando o terminal, que é uma forma mais automática. Os modos também a gente cria via terminal, que é bem mais prático. E aqui ele já tem um módulo de usuário que ele já deixa pré-criado para você, porque ele entende que toda aplicação vai ter um modelo de usuário. Então ele já vem alguns atributos aqui, eu não vou entrar nisso agora, certo? Eu vou passar as pastas principais aqui. É, Bootstrap tem só algumas configurações para poder iniciar o framework, para ele carregar. É, a pasta config tem configuração, os arquivos de configuração para várias partes do sistema. A parte de configuração de cache, a configuração do database, configuração de e-mails, de filas, de session. Então você pode editar todas as configurações aqui. É aqui onde ele carrega. Você vê que ele carrega essa configuração de um outro arquivo, usando uma função aqui, que é o arquivo chamado env, que eu já vou chegar nele. Então a próxima pasta aqui é a pasta database. A pasta database ela tem as migrations e as factories e os seeders. O que são essas três coisas? É, Normalmente quando você vai desenvolver só com PHP, você faz desenvolve, cria o banco de dados, escreve SQL ou usa um programa para poder criar o banco e aquilo fica separado do seu código, que geralmente está no controle de versão, lá no Git, no GitHub. Com as migrations, que isso não é só do Laravel, tá? Isso vários frameworks usam migrations. É, Acho que todos que eu me lembro agora. É, as migrations permitem que as alterações e o seu banco de dados fiquem no controle de versão. Então, por exemplo, aqui ele já veio com a migração para criar a tabela de usuário. Eu vou entrar em detalhe mais para frente também. Então, todos os desenvolvedores que forem baixar o código-fonte da sua aplicação, eles vão ter também a forma de replicar o banco de dados na máquina deles para eles desenvolverem. E isso aqui é excelente e você consegue armazenar todo o histórico de alterações do seu banco de dados. As factories são formas para você criar um elemento daquele model, para você criar um recurso. Aqui ele tem uma user factory, que é como você faz para criar um elemento com criar um usuário, um registro de usuário com informações aleatórias. Isso aqui é para teste, tá, galera? Então, aqui ele usa uma biblioteca chamada Faker, seta todas as colunas aqui do banco, da tabela de usuários, e gera informações aleatórias válidas, salva no banco, então você consegue testar. Eu quero fazer um teste com 50 usuários, ver como é que fica o formulário, como é que fica os acessos, etc. Então você consegue automatizar essa criação de usuários, em vez de escrever na mão, um loop, criando vários usuários, você consegue fazer via terminal usando factories ou via código também, fica a seu cargo. E os seeders, eles usam a factory para já ter essa criação pronta. Por exemplo, aqui eu conseguiria chamar essa função de uma rota, por exemplo, chamando run, que eu posso colocar várias chamadas de factories aqui, já criando
usuários, vamos dizer que aqui nosso sistema é o catálogo de filmes, já criando vários filmes na tabela, já criando vários comentários de cada filme. Então, com um comando eu consigo já popular meu banco depois de rodar, de criar um banco de dados inteiro. Porque como a gente vai ter migrações, essas migrations, fica fácil. Ah, tive um problema aqui, eu queria limpar tudo e fazer de novo. Você consegue rodar um comando que ele apaga todas as tabelas e cria as tabelas de novo. Então, se você for fazer isso com alguma frequência para testar, é bom ter esses seeders aqui para repopular o banco para você conseguir fazer os testes novamente, ou até para quando um desenvolvedor estiver trabalhando com você, ele conseguir iniciar o projeto e já popular o banco com algumas informações para ele ver o funcionamento e fazer os testes, em vez de precisar perder tempo com isso. Certo? Então a pasta pública, essa pasta é muito importante. Essa é a única pasta que deve ficar visível quando você colocar no servidor. Certo? Quando você for colocar lá no servidor Linux, por exemplo, que é var www barra e a pasta do seu projeto. Geralmente, quando você vai configurar o Apache, ele indica por padrão que você bota barra var, você bota barra var, barra www, o nome do seu projeto, o endereço do site, no caso, né? Vamos dizer que a gente vai colocar catálogo filmes.com.br. E a pasta pública fica abaixo, ou seja, a pasta do Laravel fica nessa pasta aqui com o endereço do site. É assim que geralmente nos servidores de Linux que eu já usei, é assim que fica, né? Lá no servidor. É, então, o Apache ele vai apontar, vai abrir para a internet, publicar na internet somente o acesso a essa pasta pública. A pessoa na web não consegue digitar a barra database e acessar o que está dentro, somente na pasta pública. E é muito importante isso, porque se você jogar o seu projeto lá e não conferir a sua configuração, é possível que todo o seu projeto Laravel, toda a sua estrutura, todos os seus arquivos de model, todas as suas regras de negócio que deveriam ficar guardadas, escondidas, vão ficar públicas para todo mundo baixar na internet. Então, quando for publicar, eu posso fazer um vídeo sobre isso também, tem que ter atenção a essa parte aqui. Aqui na pasta pública vão ficar as pastas de CSS, JavaScript, tudo que o HTML vai dar um include lá. E aqui tem um script inicial que vai fazer o carregamento do framework, né? Vai fazer os starts, vai acessar logs, vai acessar a pasta venda, etc. Vai carregar várias coisas que precisa para o framework funcionar. Na pasta resources aqui, a gente tem o CSS, JavaScript e as views. Por que tem CSS e JavaScript aqui e também tem na pasta pública? Aqui não tem agora porque a gente não publicou isso daí. Eu vou explicar mais para frente. Quando você for desenvolver, criar suas classes ou mexer em alguma coisa no JavaScript, esse arquivo precisa depois ser transferido para essa pasta pública. Existe um comando usando o Node que faz essa transferência. Mas nem sempre é só uma transferência. Ele pode minificar o seu arquivo, ele pode obfuscar o arquivo, que é quando embaralha o nome das variáveis para ninguém descobrir o que está rolando. Então você pode fazer vários processamentos, inclusive compilar num arquivo único, que é o que o Laravel geralmente faz, e colocar na pasta pública para ficar acessível. Então você desenvolve aqui na pasta Resources, roda um comando para atualizar o que está na pasta pública, que é o que o site vai carregar. E aqui a gente tem a pasta de views do MVC, Laravel, e já vem com a página inicial, que é aquela que a gente viu no vídeo anterior, que a gente trocou para fazer o teste. Então, todas as pastas de views que você for criar vão ficar aqui dentro dessa pasta views. A pasta de rotas, se você não está familiarizado com frameworks, os frameworks, quando você digita lá no PHP puro o endereço na barra, ele geralmente pega o caminho de pastas. Então, se eu digitar no endereço na barra assim, meu site.com.br barra, vamos aqui, routes.api.php,
no PHP puro, se você criou um sistema em PHP puro bem simples, ele vai carregar esse arquivo API PHP lá no site e vai processar o que tiver aqui dentro. O Laravel ele prefere usar esse caminho de rotas, que você vai dizer o que vai ser digitado e o que vai ser carregado. Então você define esse depara por questão de segurança. Então isso é bem melhor do que ter esse caminho de pastas. Tá? E os frameworks, todos que eu conheço, pelo menos, usam esse sistema de rotas. Alguns permitem fazer esse caminho de pastas, caminho de controladores, e outros você tem que digitar as rotas. Então, se a gente vê aqui, no arquivo web, a gente vê a primeira rota que tem publicada aqui, que ele já criou quando criou o projeto, que é esse route get raiz, né? Se você digitar só o endereço do site, ele vai retornar a view chamada welcome. Então, essa função aqui, ele automaticamente vai na pasta resources views, carrega esse arquivo aqui e retorna para quem pediu. Normalmente não se chama a view aqui dentro, isso aqui é só um exemplo, só porque é a página homepage, né? Normalmente você chama um controller que vai processar, carregar algum dado e devolver, carregar essa view, tem esse return view aqui. Aqui na pasta lang tem também a internacionalização, ou seja, tradução de algumas coisas. Você consegue baixar, por exemplo, a pasta de PTBR, colocar aqui e trocar na configuração do projeto. Quando a gente for iniciar a configuração, eu vou mostrar isso, que as mensagens de erro, ele já tem mensagens de erro prontas, vão vir no idioma que você quiser. Então aqui já tem algumas mensagens de erros prontas, mensagem de paginação que ele faz automático, é, mensagem da parte de gestão de usuário. Então a parte de tradução é um local separado que tem todas as traduções aqui que você consegue baixar. Essas aqui são as partes de sistema, né? As mensagens de sistema. Então, vindo aqui Resources, Routes, e aqui ele separa as rotas web, as rotas API. Se você for criar uma API, geralmente se coloca as rotas separadas aqui nesse arquivo de rotas para API. E em Storage, a gente tem pastas de log e armazenamentos em geral. Como cache, sessions, se você escolher armazenar session em arquivo, que dá para ser armazenada também no banco de dados. Basicamente é isso. Também é usado aqui se você for armazenar imagens, fazer upload de imagens, load de arquivos, ele armazena aqui. Tem alguns pacotes que te ajudam a gerenciar isso, para você não ter que escolher arquivo, pasta, caminho. Você instancia uma classe, um objeto e zaz. A pasta de testes, essa parte é muito interessante, eu demorei para me acostumar a aprender, a querer usar isso daqui, mas a parte de testes é muito legal. Eu vou depois mostrar em um vídeo separado, mas o teste é basicamente para a função que você criou, você chama aquela função passando alguns parâmetros e testa se aquela você vai dar a resposta que você está esperando ou você força a dar um erro para você ver o comportamento do sistema. Então você consegue programar esses testes e rodar todos de uma vez para você ver a saúde do código do sistema. É bem interessante essa parte de testes. Vou dizer que vocês não precisam se preocupar com isso agora, mas fiquem cientes que o Laravel tem essa funcionalidade de gerar e trabalhar com testes muito boa. A pasta vendor aqui é a primeira pasta de pacotes que vem instalado, que é a pasta do Composer. O Composer que instala esses pacotes, ou seja, essa é a pasta das bibliotecas de PHP. Quando a gente começar a configurar aqui, vai aparecer a Node Modules, que é a pasta de bibliotecas de JavaScript, certo? Aqui, esse editor config, confesso que eu não sei o que é. Certamente está explicando lá aqui na documentação. Bom, não encontrei, não vou me preocupar, nunca precisei mexer nisso. Se vocês tiverem curiosidade ou souberem o que é, coloca nos comentários aí para me ajudar também. Eu estou tentando passar algumas coisas que eu conheço, gente, que eu já aprendi, que eu já sei mexer, mas eu não sei tudo. É difícil alguém saber tudo. Se alguém falar que sabe tudo, duvide. Então,
quero aprender também o que vocês puderem me ensinar de algumas coisas que eu não sei. O arquivo env é onde ficam as, não vou dizer configurações, mas algumas senhas, algumas URLs, alguns IPs, alguns endereços. É, acho que dá para ser configuração também. Algumas coisas que vão variar para cada ambiente que você tiver. Esse env é de environment, que é ambiente. Então, quando as configurações que você vai ter para rodar no seu computador vão ser diferentes para rodar num servidor, por exemplo. Então, esse arquivo, inclusive, ele fica no git ignore. Aqui, como a gente iniciou o repositório, ele não está aparecendo cinza aqui. Mas esse arquivo env, ele não fica no repositório, não vai ser enviado para o seu GitHub, por exemplo. Porque cada local que for usar isso deve ter é, valores diferentes para cada configuração dessa daqui, certo? Senha do banco, etc. Por isso, se você mantiver, por exemplo, esse arquivo aqui no controle de versão e colocar a senha do banco aqui, e for a mesma senha do banco seu para do servidor, todo mundo que baixar o seu projeto ou olhar o seu projeto no GitHub vai ver a senha do seu banco, e isso é uma falha de segurança bem grande. Aqui, esse Artisan é onde a mágica acontece. É através dele que a gente consegue rodar vários comandos, inclusive esse que a gente rodou no último vídeo. PHP Artisan Serve. Então, o que está acontecendo? O PHP está executando, chamando esse arquivo, e a gente consegue passar um parâmetro aqui, um outro comando, que tem nessa biblioteca Artisan, nesse arquivo Artisan, nessas configurações. Eu, para te falar a verdade, não sei onde estão esses comandos, não deve ser difícil de achar, mas eu não sei de cabeça agora para mostrar para vocês, se souberem, já sabe, me ensina. Então, esse PHP Artisan Serve, esse Artisan tem vários comandos aqui que vão ajudar a gente a trabalhar com o Laravel. Se a gente digitar PHP Artisan List, a gente vai ter que ver a série de comandos que o Laravel nos fornece para tornar o desenvolvimento mais agradável, mais ágil e com mais consistência. Então eu vou passar esses comandos com calma em outro momento. Vamos voltar aqui para os arquivos. O Composer JSON é onde vai listar, onde vai ter aqui a relação de todos os pacotes que o seu projeto precisa para funcionar. Então, quando você for jogar para um servidor ou quando alguém for baixar para o computador o seu projeto, tem que rodar o comando composer install. É o composer update ou composer install? Vamos ver aqui. Composer install para olhar, que esse comando vai fazer o seguinte, ele vai olhar esse arquivo package composer.json, vai ver todos os pacotes que precisam ser instalados, vai baixar e colocar no seu projeto, e alguns pacotes, se já tiverem lá baixados, ele vai atualizar. Então, é basicamente isso que você precisa saber nesse momento. O package.json são outros pacotes que o seu projeto precisa, mas são pacotes de JavaScript, com alguns comandos, inclusive, aqui de automatização do nosso trabalho. E um desses comandos aqui é o que vai ajudar a gente a copiar os arquivos JavaScript e CSS da pasta Resources para a pasta pública. Aqui tem o README do projeto, que isso aqui é compilado lá no GitHub, fica bonitinho assim. Aqui você pode atualizar com informações do seu projeto. O Laravel vem com alguma página inicial aqui. Esse server aqui é um arquivo que ele usa para aquele PHP Artisan Serve rodar, para a gente conseguir subir um servidorzinho PHP e conseguir ver o site, sem precisar fazer muita coisa. E esse webpack.mix é um dos arquivos que ajudam nessa gestão desses recursos de JavaScript e CSS. Aqui vocês podem ver que ele faz uma cópia aqui, ó, do arquivo principal JS, do arquivo principal CSS para a pasta pública. Tá? A pasta não tem criada porque a gente não rodou o comando ainda, né? Então a gente não vai fazer isso nesse momento. Então é isso. Foi uma passagem rápida aqui da estrutura do framework. No próximo vídeo eu já vou começar fazendo a estrutura do catálogo de filmes. Eu espero que vocês tenham conseguido tirar algumas dúvidas e entender mais como funciona o Laravel. E até a próxima.